ele se refere ao mundo como sendo filhos da desobediência, porque o primeiro casal, de onde vem a raça humana e portanto o mundo, desobedeceu a Deus. E ao desobedecer, o filho que nasceu deles já nasceu na desobediência, e o filho do filho já nasceu na desobediência. Portanto, você é filho da desobediência. Nós somos herdeiros do pecado dos nossos primeiros pais. Nós já nascemos nesse mundo como parte de uma raça que é caracterizada como uma raça de desobedientes. É isso que nós somos desde criança. Eu já disse aqui a vocês, que não sei o filho de vocês, mas as primeiras palavras que os meus aprenderam foi não e depois é meu. Pode ser que o de vocês seja diferente, mas os meus foram assim. Filhos da desobediência. Eu acho tão engraçado quando nasce a criancinha, É uma gracinha, neném, E os pais olham assim e dizem, mas que anjinho, Que anjinho. Espera um pouquinho, aí você vai ver o anjinho, Daqui a pouco você vai ver o anjinho. Ele é seu filho, filho da desobediência, filho da desobediência. E a desobediência não somente nos afastou de Deus, mas abriu o caminho para que Satanás atuasse na raça humana. Então há um espírito poderoso, uma legião de demônios, de espíritos que nos cerca nas regiões celestiais, os poderes aéreos, e que eles estão atuando constantemente naqueles filhos da desobediência que não são de Deus, estão agindo, oprimindo, destruindo a vida, enganando com mentiras, cegando quando não possuindo. E não vamos pensar que possessão demoníaca é só o que aconteceu com o gadareno. Possesso, amarrado em correntes, quebrava as correntes, uma força descomunal. Eu penso em possessão demoníaca mais como o caso de Judas. Está escrito lá que Satanás entrou no coração de Judas. E o que é que Judas fez? Judas não babou, não caiu no chão, não mudou a voz, não ficou com a força super poderosa. Ele saiu de lá e foi vender Jesus, de paletó e gravata. Então tem gente que está endemoniada, e a gente não percebe, porque pensa que endemoniamento é só se cair no chão, como acontece nesses shows de televisão evangélico aí. Então, senhor, endemoniamento é muito mais profundo do que isso. Judas estava endemoniado quando ele foi vender Jesus, e ele estava tão lúcido que ele foi capaz de dizer 30 conto. Sabia muito bem o que ele estava fazendo negócio, perfeitamente lúcido, mas endemoniado. Tem mais gente endemoniada do que a gente pensa, muito mais do que a gente pensa. Pessoas que estão debaixo do poder do príncipe dos poderes aéreos, inimigos de Deus, porque são filhos da desobediência e, portanto, estão escravizados por ele. No verso 3, Paulo fala da terceira escravidão, recordando. Ele primeiro diz que nós estávamos mortos, descrevendo o nosso estado de impotência diante de Deus. Segundo, ele fala da nossa escravidão, escravos ao mundo, escravos a Satanás. E no verso 3 agora, a nossa própria carne, entre os quais, filhos da desobediência, também todos nós, agora ele se inclui, Ele traz os judeus para dentro, todo mundo está nisso, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andamos segundo as inclinações da nossa carne. O que é carne aqui? A carne é uma das palavras que o Novo Testamento usa para descrever essa nossa natureza pecaminosa, corrompida, inclinada a todo mal e que é morta espiritualmente. E essa carne, ela tem uma inclinação, ela se inclina a tudo aquilo que é oposto a Deus. Com frequência, a carne é descrita no Novo Testamento como sendo aquele estado de oposição ao Espírito de Deus. Ou você anda no Espírito ou você anda na carne, ou você está na carne ou você está no Espírito. Então, Paulo usa para fazer o contraste com Deus e as coisas de Deus. Então,
A nossa natureza é descrita na Bíblia como carne. Por que carne especificamente? Porque boa parte desses desejos são para satisfazer o corpo. É o desejo de sexo, é o desejo de conforto, é o desejo é a vaidade, é a concupiscência dos olhos. Quase que todas as necessidades que nós temos e pelas quais nós estamos dispostos a quebrar todas as leis de Deus, tem a ver com o nosso corpo, o nosso lado material. Por isso que a Bíblia chama essa inclinação de carne, porque nós praticamente vivemos para satisfazer as demandas, as necessidades, os desejos e os impulsos que procedem do nosso corpo. Embora, é claro, nós sabemos que o problema está na mente, mas a Bíblia descreve como sendo carne. E essa carne, ela tem uma inclinação, ela tem um desejo, com certeza esse desejo não é de Deus. E Paulo diz aqui que parte do nosso estado de miséria e de pecado é porque nós andamos segundo as inclinações da carne. A carne cobiça, ela deseja, a carne se ira, ela tem sentimentos, ela tem concupiscências, ela tem planos. Ele acrescenta aqui, não é? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como que abrangendo toda a personalidade humana, não somente a carne, mas a nossa própria mente. Ela é inimiga de Deus, ela trama aquilo que é contrário a Deus, ela se justifica, ela argumenta, ela procura achar recursos para excluir Deus do curso da nossa vida o tempo todo. Então, veja a situação: a pessoa está morta, ela é escrava do mundo, ela anda segundo o mundo, ela anda segundo Satanás, que atua nela da mesma forma que Deus atua nos seus filhos. Ela segue as vontades da carne e dos pensamentos. Paulo está descrevendo aqui o estrago que o pecado fez na natureza humana e na personalidade humana. É baseado em passagens como essa que nós dizemos que a depravação do homem é total. Não quer dizer que ele é depravado a ponto de todos serem bárbaros, assassinos e sanguinários, mas total no sentido de que não há uma área sequer da nossa personalidade que não tenha sido atingida pelo pecado. Pensamentos, emoções, consciência, vontade, memória, desejos, o que toda a nossa foi total, atingiu tudo, não tem nada excluído. Mas Paulo ainda tem uma coisa a dizer, está no final do verso 3: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não só nós judeus, mas os gentios. Filhos da ira, por natureza, ou seja, por nascimento. É isso que natureza quer dizer. Por nascimento nós somos filhos da ira. Ele já tinha dito que nós somos filhos da desobediência, mas a desobediência atrai a ira de Deus, porque Deus é justo e Deus é santo. Ele não pode deixar a desobediência passar em branco. A ira de Deus não é a raiva de Deus, porque Deus não fica com raiva como nós ficamos. A raiva geralmente é um sentimento misturado com vingança e intenções outras, e é geralmente considerado como pecaminoso. Mas a ira de Deus é a justa reação da sua santidade ao pecador que o desafia, ao pecador que o confronta, ao pecador que se atreve a ir contra ele. Então, a reação da santa natureza de Deus é a sua ira, que é a aplicação da justiça dele sobre o pecador. Isso só pode implicar numa coisa, que é a condenação daquele pecador, a destruição daquele pecador, destruição eterna. O que Paulo está dizendo então é que nós nascemos nesse mundo não somente como filhos daquele casal desobediente e portanto filhos da desobediência, mas nós já nascemos nesse mundo filhos da ira. Se você me perguntar o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno, resposta: nada. Não precisa fazer nada, você já está a caminho. Você já está a caminho. É filho da desobediência e portanto filho da ira de Deus. Por natureza, a nossa raça é uma raça perdida, é uma raça destruída pelo pecado completamente.
A primeira razão pela qual pecamos está ligada à nossa natureza caída. Desde a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, o pecado se tornou uma parte intrínseca da experiência humana. Em Gênesis 3, vemos como o diabo, disfarçado de serpente, enganou Eva, distorcendo a palavra de Deus e levando-a a duvidar da bondade do Senhor. Essa semente de dúvida que ele lançou continua a ser uma arma poderosa em suas mãos. O desejo de buscar o que parece melhor ou mais gratificante, fora dos parâmetros estabelecidos por Deus, é um impulso que reside em nossa carne. Em Tiago 1,14, lemos que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui, encontramos um retrato vívido do processo que nos leva ao pecado. Um ciclo que começa com desejos impuros e culmina na morte espiritual. Além disso, o pecado também surge da falta de vigilância em nossa vida espiritual. Jesus nos adverte, em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração constante e a vigilância são aspectos fundamentais para resistirmos às ciladas do maligno. Quando deixamos de lado a necessidade de depender de Deus, abrimos a porta para que o pecado se infiltre em nossas vidas. Isso nos esforça a recordar a importância da disciplina espiritual. Ao negligenciarmos o tempo em comunhão com Deus, a alimentação na Sua palavra e a busca pela Sua presença, tornamo-nos vulneráveis ao ataque do inimigo. Outra razão que leva ao pecado é a influência do mundo ao nosso redor. Em 1 João 2,15, somos exortados a não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberania da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo oferece prazeres temporários que apelam aos nossos sentidos, e a tentação está sempre presente, tentando-nos a conformar-nos com seus padrões. A cultura que nos cerca frequentemente promove valores, atitudes e comportamentos que contradizem a verdade de Deus. Quando permitimos que essas influências moldem nossas crenças e ações, corremos o risco de nos afastar da vontade de Deus. Além disso, nosso pecado é frequentemente alimentado por uma compreensão distorcida da graça. Em Romanos 6:1, Paulo aborda essa questão, levanta a questão: continuaremos pecando para que a graça abundasse? De modo nenhum. A verdadeira graça de Deus não é uma licença para pecar, mas sim o poder que nos capacita a viver em obediência. Se enxergarmos a graça como algo que nos isenta da responsabilidade moral, poderemos cair na armadilha de pecar deliberadamente, como se as implicações de nossas ações não importassem. A graça verdadeira nos chama a um padrão elevado de vida, que busca refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos.